Muito boa noite para todos vocês que estão agora curtindo a nossa live, que estão agora conosco e vão bater um papo, né? Nós vamos bater um papo muito importante. Eu sou o professor Alan Santos, professor de Educação Especial do município de Itaboraí e também de Niterói, e hoje a gente vai falar com essa temática: estudantes com deficiências em tempos de pandemia, sugestões e reflexões. Eu peço a você que está assistindo a nossa live que agora compartilhe no grupo de WhatsApp, em grupos, né, do Facebook, chame a galera que tem interesse nesse assunto, porque o nosso bate-papo vai ser muito, mas muito legal. Então, pode chamar a galera, nós vamos falar desse assunto que é de muita relevância. Mas, para iniciar esse papo, eu preciso também que as minhas colegas se apresentem. Isso mesmo, nós temos três grandes profissionais que vão falar sobre essa temática, sobre esses estudantes com deficiências nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Eu vou começar, então, por ordem alfabética, com Ayla Bragança. Boa noite, Ayla. Tá sem som, Ayla. Aula e Claudiane. Ayla e Claudiane, liberem um som, por favor. Olá, boa noite. Estão ouvindo? Sim, Sim. nós estamos ouvindo. Boa noite, Alan, Claudiane, Lude. Que prazer dividir essa sala com vocês. Boa noite aos nossos amigos que estão aqui nos assistindo. 31 pessoas já, meu Deus. Então, assim, como essa live é importante, né? Então, meu nome, como o Alan já falou, eu sou a professora Ayla Bragança. Eu atuo nos municípios de Itaboraí e Macaé. Eu sou professora da Sala de Recursos Multifuncionais. Então, atendo os alunos com deficiências. Essa é a minha trajetória. Sou da rede da educação básica, né? Venho como professora de alfabetização e tive a oportunidade de trabalhar no período de 2012 a 2016 na Secretaria Municipal de Educação de Rio Bonito, onde tive muitas vivências, muitas experiências, aprendi muito, trabalhando com uma rede inteira, como diretora, gestora de alguns departamentos, né? E tive a oportunidade de fazer o curso de pedagogia pela Unirio, fazer uma especialização em gestão e, graças a Deus, finalizei o ano passado um mestrado pela UF com a minha pesquisa voltada para o autismo. Então, assim, vai ser um prazer dialogar com vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar o motivo dessa live. Na realidade, essa live ela surgiu do meu coração, mas não sem vocês isso não seria possível. Ela saiu do meu coração e entrou no coração de vocês que estão na live comigo, e em tantos outros corações que estão me ajudando pelos bastidores. Nós já temos várias lives programadas, vários colegas da educação estão com o espaço aberto para dialogar com a gente. Esse é um espaço social. Eu acredito que a nossa profissão, professor, tem muita responsabilidade social. Então, essa live, ela tem uma responsabilidade social também. Que a nossa palavra, que um pouquinho daquilo que a gente vai semear hoje alcance algum coração, né? Que nós possamos trocar não somente conhecimentos, mas que as nossas palavras alcancem o coração de alguém que precise ouvir um pouquinho do nosso trabalho, das nossas experiências. E este é um espaço de troca. Então, eu quero convidar todo mundo, venham dialogar com a gente, podem mandar perguntas e sugestões que o Alan estará fazendo essa mediação. E no final eu vou fazer os agradecimentos formais, mas já deixo agradecido aqui a todos os 59 participantes da nossa sala e as minhas colegas e meu colega Alan. Né? Vamos seguir. Obrigado, Ayla. E agora eu passo a palavra para a Claudiane. Boa noite a Claudiane. todos. Boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa live. É uma experiência nova para nós, professores, né? E muitas pessoas realmente estão precisando, neste momento, de ouvir alguma possibilidade de melhora nessa situação. Pessoas que estão sem esperança, né? Pessoas que estão, vamos dizer, estão com dificuldades em casa, com tantas situações inusitadas, né? Crianças que não vão à escola e crianças especiais
é bem mais complicado. Então, que nós possamos hoje dialogar um pouquinho, né? Eu também sou professora de língua portuguesa, professora de educação especial pela FATEC, então eu espero contribuir um pouquinho para as altas habilidades, para aqueles alunos que assim, a sociedade vê como aqueles que não precisam de ajuda, né? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. E assim, dando também boas-vindas aos meus colegas aqui. É um prazer compartilhar essa live com vocês. Vai ser um prazer a gente poder ouvir sobre altas habilidades de superdotação com você, Claudiane, porque justamente é o caso de exclusão dentro do nosso atendimento educacional especializado, infelizmente, mas é necessário assumir essa condição, até para que a gente possa buscar meios, né, de tentar solucionar essa problemática. E agora eu vou passar a palavra para a nossa última participante, mas não menos importante, que é a Ludmila Faria. Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar e aprender nesse dia. Agradeço o convite, a confiança. Meu nome é Ludmila Veiga Faria Franco, não sei se todos me conhecem, mas sou professora e tradutora e intérprete de Libras. Hoje trabalho na Universidade Federal Fluminense, mas já trabalhei aqui no município por muitos anos, no município de Itaboraí, de Silvio Jardim, atendendo sala de recursos, atendendo como tradutora e intérprete, como professora de Libras em cursos aqui na região. Atualmente também sou professora e coordenadora do curso Libras em Foco, aqui em Rio Bonito. E venho hoje compartilhar com vocês um pouquinho sobre a educação de surdos, sobre essa mudança nova, né, que estamos todos enfrentando, e pensar e refletir sobre a questão dos surdos nesse momento. Né? Cada um vai falar um pouquinho das suas especialidades, mas eu venho trazer a importância desse debate. E agora eu vou falar até um pouquinho em Libras sobre a questão, né, do intérprete. A gente tentou muito colocar o intérprete hoje aqui. A gente está desde cedo tentando, mas infelizmente nós não conseguimos. Eu vou explicar isso aqui em Libras, até porque muitos surdos, muitos amigos, né, queriam saber sobre esse momento, e infelizmente a gente não vai poder proporcionar hoje, mas futuramente em outras lives a gente vai tentar mediar a presença de um intérprete aqui junto conosco. Então, obrigada, Laura, pelo convite. Gente, olha, eu acho que vai ser muito bom. E você que está em casa tem que participar desse papo junto com a gente. Olha, o nosso intuito é levar a informação até você. Então, eu convido você a participar por meio dos comentários ou por meio do nosso chat, colocando, né, a sua pergunta, a sua sugestão de pergunta para esse momento e comentários também. Então, a sua participação em casa vai ser muito importante no nosso papo. E eu já preciso iniciar o nosso diálogo com a nossa primeira questão levantada para os nossos participantes aqui, né? A primeira pergunta, meninas, é a seguinte: educação inclusiva no atual contexto. Nós estamos atendendo a esse sujeito? E o que podemos fazer para ajudá-los? Eu sei que a pergunta é complexa e eu começo novamente por ordem alfabética com Ayla. Essa pergunta é difícil mesmo, mas a gente precisa iniciar pensando em quem é esse sujeito que eu preciso ajudar, de qual realidade ele fala, de onde ele fala. Então, qual é a realidade social dessa pessoa com deficiência? Qual é a realidade familiar dessa pessoa com deficiência? E qual é a realidade escolar dessa pessoa com deficiência? Então, assim, eu trago outras perguntas em cima do que você fez. Ele tem um profissional de apoio escolar? Ele tem uma sala de recursos onde ele fazia algum tipo de atendimento? Qual é a estrutura dessa família? Então, assim, esses são pontos de vista que a gente precisa pensar antes de tentar ajudar esse aluno. Então, assim, eu estou vendo muitos profissionais de apoio adaptando materiais para os seus alunos. Isso é muito importante. As prefeituras estão criando plataformas de acesso, e-mails, WhatsApps, e é tudo importante.
Mas a gente precisa pensar também o seguinte: e se essa família, essa mãe ou esse pai também tiver alguma limitação intelectual? Esse aluno vai conseguir alcançar esse conteúdo, assimilar esse conceito? Então, eu tenho, por exemplo, estudante com deficiência intelectual que tem a mãe com deficiência intelectual. Então, como eu posso contemplar essa aluna? Porque dependendo da atividade que eu vou enviar, a mãe não vai saber mediar para sua filha. Então, assim, o papel do AE, da sala de recursos, o meu papel é tentar encontrar nessa família alguém que possa mediar essa atividade com essa criança, com essa aluna. Porque a mãe também tem uma limitação intelectual. Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar também, a realidade desse estudante e quais são as necessidades dele, o que ele precisa, quais são as habilidades também, a gente precisa explorar e dar ênfase àquilo que ele tem de bom, né? Mas um outro aspecto muito importante que a gente precisa estar falando e conscientizando essa família é também a respeito do atual momento que a gente vive, a pandemia. Isso também é importante. Nós lidamos também com famílias leigas que precisam compreender melhor esse assunto. Então, se eu tenho, por exemplo, um aluno com síndrome de Down, eu preciso conscientizar aquela mãe que ele é grupo de risco, porque ele tem uma comorbidade, né? Ele tem um problema cardíaco, então ele é grupo de risco. E que tipo de orientação eu posso dar para essa mãe para que ela não permita que seu filho tenha todo esse contato social, né? Preservando mesmo a saúde do filho, visto que ele é grupo de risco. E não somente ele, se a gente parar para pensar nas pessoas com deficiências, mesmo as pessoas sem comorbidades, tá? Mas se a gente parar para pensar num deficiente múltiplo, por exemplo, usuário de cadeira de rodas, que precise se locomover, mas dependa de alguém, né? Eu, por exemplo, sou neurotípica, eu vou ao mercado, eu vou de máscara, eu vou passar o álcool em gel no carrinho, vou pegar o que eu quero comprar e retorno para casa fazendo toda a higiene correta. E uma pessoa que está na cadeira de rodas, que precisa ir ao supermercado, como que vai ser essa locomoção? Se ela precisar pegar ônibus, ela já conta com a ajuda, às vezes, do motorista, de mais alguém que já vai encostando nessa cadeira. E aí ela está na rua, alguém já está tocando de novo na cadeira. Ela chega ao mercado, vem um ajudante, pega o que ela quer pegar, pega na cadeira, e aí ela está mais exposta ao vírus, porque ela depende de outra pessoa. A gente também tem o exemplo do cego, que muitas vezes ele é ajudado sem ao menos alguém perguntar, você quer ajuda? Ele já é atravessado de rua, ele já é, né, manipulado para lá e para cá pelo fato de ser cego. Então, essas pessoas, elas não têm comorbidade, mas elas estão mais expostas. Então, isso são orientações necessárias nesse momento, né? Que cabe também a mim, enquanto profissional, como pessoa social, né? Que tem esse papel social, orientar essa família também. Orientar também que seja uma única pessoa que possa fazer essa locomoção, essa ida ao mercado, essa ida ao banco. Então, isso tudo também é um tipo de suporte, é um tipo de ajuda que cabe nesse momento. E foi importante você levantar essa questão, Ayla, porque são questões que a gente não está agora na escola, e aí também a importância dessa live está chegando até as pessoas, né? Porque esse assunto a gente trabalha com a família quando nós estamos na escola. E agora, com essa distância, é mais do que fundamental que a gente esteja fazendo isso agora, através das redes sociais, aproveitando deste recurso. E agora, a mesma pergunta que eu fiz vai para a Claudiane. Claudiane, o que você tem a nos trazer sobre essa questão que foi a primeira pergunta levantada? Bom, nesse momento de crise global da saúde pública com a pandemia do Covid-19, é fundamental compreender que há esses grupos de risco e que merecem a mesma atenção dos idosos, das gestantes, dos profissionais de saúde. Eu me refiro às pessoas com deficiência, às pessoas que precisam dessa atenção diferenciada, né? E, de qualquer forma, elas estão em condições de vulnerabilidade. Então, contextualizar as estratégias, né, de enfrentamento, ampliar a proteção a essas pessoas diante desse cenário é um desafio. É um desafio para os pais, é um desafio para as escolas que estão não funcionando e, mesmo assim, tem que atribuir atividades, né, para eles. Então, nós precisamos realmente estar atentos a essas questões. Como esses pais
eles estão tratando esse momento, como eles estão vivenciando esse momento, porque a gente sabe que a criança, o adolescente com deficiência, ele requer um cuidado muito maior do que aquele dito normal pela sociedade, né? Então, essas pessoas, elas já vivem muito limitadas, elas já vivem muito isoladas. Mas esse é um momento onde elas não estão fazendo terapia, elas não estão saindo para lugar algum. Então, dentro de casa, esses pais, eles às vezes se sentem sozinhos nessa luta, né? Então, que a nossa fala de hoje, ela possa trazer alguma, vamos dizer, alguma facilitação no dia a dia desses pais, né? Que a gente possa hoje ser voz de esperança, ser voz de calmaria em meio a essa tempestade toda que estão vivendo, né? E quando nós falamos de autistas, então, né? O estresse é muito grande e a dificuldade das rotinas que a gente precisa estar providenciando para esses sujeitos. Então, os pais conhecem bem. Os pais conhecem bem. Mas como tratá-los, como trazer atividades, falando pedagogicamente, né? Como que a gente vai tratar? E aí depois eu falo um pouquinho mais sobre as altas habilidades, porque eu preciso que meus colegas também compartilhem as ideias deles. Antes que Ludmila faça a sua fala, eu já quero agradecer a Simone Gomes, né, que está aí mandando aí o recadinho dela. Oi, sou fera! Teve a Rosângela também. Rosângela, amiguinha, ela mandou um recado para a gente. Teve um outro senhor aí também que eu perdi o nome, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado participando junto conosco, tá bom? E aí está aparecendo a Fernanda, gente. A Fernanda, ela está participando aí da nossa live, porque a Fernanda é a nossa intérprete de Libras, que a todo momento a gente ficou treinando, fazendo com que ela participasse, e eu acho que agora a gente está conseguindo que ela esteja aí. Então, depois Ludmila me passa aí o que ela já está fazendo a tradução em Libras. Você me ouve? Ela está conseguindo já. Ok. Então, agora eu quero convidar a comunidade surda, que eu sei que é muito grande, tá? Você que é surdo, você pode estar compartilhando, porque essa live também está sendo traduzida na língua brasileira de sinais. Olha, gente, vocês estão, ó, de parabéns. Eu acho que isso é um diferencial, porque eu já vi algumas pessoas fazendo live, mas até então não tínhamos a tradução em Libras, e agora é uma realidade, né? Então, muito bacana. Vou passar agora, muito obrigado, Fernanda Lessa, por estar conosco esta noite fazendo o trabalho de intérprete de Libras, tá bom? Vou passar agora a palavra para a Ludmila falar um pouco sobre a primeira questão que nós levantamos aqui na nossa live. É com você, Ludmila. Então, boa noite. É muito bom a gente ter conseguido tornar essa live acessível. A gente tem incansavelmente tentado isso o dia inteiro. E que bom que deu tudo certo, porque a gente fica preocupado, até porque eu ia falar, né, como agora, ela chegou exatamente na minha fala, eu não poderia estar interpretando, fazendo ao mesmo tempo, não ia dar certo, eu vou até ajudá-la mais para frente. Mas a gente já sente aliviada por estar defendendo uma causa e defender mostrando como fazer certo. Isso é muito importante. Bem, a pergunta que nos foi feita não é uma pergunta fácil, mas antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos que nessa semana nós completamos a maioridade da língua brasileira de sinais. Ela completou 18 anos. E são 18 anos de luta, 18 anos em que a comunidade surda tem lutado para que a sua língua fosse reconhecida, né? E a Lei 10.436 de 2002, ela permitiu isso. Ela fez com que ela fosse oficialmente reconhecida no nosso país. Mas nós sabemos que muito mais do que está num papel, a lei ela precisa ser cumprida. E isso só vai ser feito quando o status social da língua de sinais for reconhecido pela sociedade como língua. E isso só é possível com o devido respeito. Ao mesmo tempo que a gente comemora uma língua que tem 18 anos, no mesmo dia nós vimos inúmeras cenas de piada, deboche, menosprezando a questão e a vitória da língua de sinais. Então, a gente
vive uma constante luta, uma constante guerra. Mas eu não poderia passar em branco esse dia tão especial para a comunidade surda. Bem, voltando à pergunta, o atual contexto ao qual vivemos. Eu trouxe o atual contexto desde sempre, né, que é o contexto presencial do aluno surdo em sala de aula, em que muitas vezes é negligenciada a presença do intérprete de Libras, e muitas vezes esse aluno, seja ele de escolas públicas, particulares, institutos, universidades, a todo nível, esse aluno surdo, ele apresenta essa constante luta por um direito já garantido, que é a presença de um tradutor intérprete, para que a sua aula seja mediada e que ele possa igualmente e equinanimamente ter acesso aos conteúdos ministrados. Então, não é de agora, tá, a nossa dificuldade, é desde sempre, desde quando nós ainda éramos uma educação presencial. Por conta desse período, ainda mais presenciamos a questão da exclusão, do esquecimento da comunidade surda nesse momento. E aí eu trago o seguinte, desde 1990, a Educação para Todos já garante esse direito de uma acessibilidade, da possibilidade, eu acho que caiu, né, Fernandinho? Ou não, tá vendo? Tá. Da possibilidade desse aluno estudar em escolas regulares com a presença do tradutor intérprete de Libras, né? A lei, essa aprovação, ela trouxe a universalidade do acesso à educação. E aí, nós partimos para uma situação não esperada, que foi a questão da modalidade à distância, que muitos municípios, muitas instituições particulares aderiram. Inclusive, saiu uma nota técnica do MEC falando sobre a possibilidade, um parecer que ainda está em revisão, e ele traz para a gente essa garantia, né, de uma educação à distância nas suas modalidades, mas ela não esqueceu da pessoa com deficiência, né? E quando ela fala da língua de sinais, ela fala da garantia desses recursos aos surdos. Eu estive pesquisando ontem com alguns amigos, tradutores e intérpretes, sobre a questão de como tem acontecido isso nesse processo. As universidades federais, elas suspenderam, então não está acontecendo as aulas. Alguns consórcios de educação por ensino, elas estão disponibilizando material. A rede estadual, segundo informações que eu tive, elas não renovaram, né, a contratação de intérprete, apesar de muitos já começarem a trabalhar com aulas de virtuais e tudo mais. Algumas universidades particulares têm respeitado, colocado a presença do tradutor intérprete, mas muitas outras têm negligenciado. Então, o que é nisso tudo? Eu acho que a conexão da nossa querida Ludmila deu uma falha. Daqui a pouco ela volta com a fala dela. E eu aproveito para agradecer as pessoas que estão aparecendo aí na tela. Sonara, boa noite, Sonara. Tamires, Roberta, Leonardo Teixeira, boa noite, Leonardo. Carla Paixão, boa noite, Carla. Muito obrigado por estar participando. Priscila, o mundo precisa de atitudes assim, conhecimentos sempre. Com certeza, muito obrigado, Priscila, por estar junto conosco nessa live. Rosilene Vieira, boa noite para você também, Rosilene. Nossa, muita gente. Eu já vi que a gente chegou aqui a quase 100 pessoas. Minha diretora de Niterói, Vanderleia Nazaré, boa noite. Olha, gente, essa diretora é um show. Rosângela Gama, boa noite, Rosângela. Minha amiguinha. Olha, Rosângela, enquanto Ludmila volta, deixa eu contar. Rosângela, eu comecei a trabalhar com ela em Jacundá. Foi a primeira escola que eu trabalhei, uma escola uma escola rural. A gente pegava o ônibus, passava por todo aquele desafio para chegar na escola, né, Ayla? Você lembra dessa época? Lembra, né? Lembra? Você lembra do sapatinho? A gente ia com sapatinho. Olha, uma construção muito grande. O profissional da educação, ele tem uma construção, essa trajetória profissional é algo assim maravilhoso, né? A gente leva para a nossa vida. Então, enquanto Ludmila não chega, eu vou estar levantando a segunda pergunta, tá bom? E depois ela volta a responder.
A segunda pergunta consiste no seguinte, hein? Prestem atenção, meninas, e você de casa, por favor, participe. Participe da nossa live, colocando seus comentários, que você também pode aparecer aí na nossa tela, tá bom? Divulga, Simone, isso aí, divulga a live para os grupos. Temos que pensar bem em como podemos auxiliar os nossos alunos com e sem deficiência, assim como suas famílias. Inclusive, eu vou aproveitar enquanto Ludmila está aí, eu vou parabenizar a Simone pelo trabalho. Eu entrei na plataforma de Rio Bonito, tem uma área dessa plataforma educacional que as prefeituras estão preparando, né, para os alunos e para as famílias, e Rio Bonito preparou uma área reservada para educação especial com atividades adaptadas. Conheço pais, conversei com alguns pais de alunos, os professores auxiliares de educação especial de Rio Bonito estão fazendo adaptação desse material, estão mandando para a família através do WhatsApp, gravando vídeos e mandando através do YouTube. Então, parabéns, Simone, por estar à frente desse trabalho em Rio Bonito, tá bom? E, Ludmila, passo de novo a palavra para você terminar a sua fala. Eu acho que eu passei, né? Então, eu vou apontar 3 fatores principais que a gente conseguiu detectar nesse momento. Os alunos que moram no interior, a nossa dificuldade, né? Se a gente parar para pensar, o Brasil não tem uma conexão eficiente que nos proporcione ministrar aulas à distância, como essa luta que nós estamos tentando aqui. A gente tem, hora ou outra, né, essa dificuldade de acesso. Então, muitos alunos não têm acesso à internet, muitos não sabem usar o app, o aplicativo, a sala virtual. Outro, não tem contratação de tradutor e intérprete pelas autoridades competentes para tornar as aulas acessíveis. Então, esse é o quadro atual da educação que hoje nós estamos enfrentando nesse período. E a segunda pergunta da mesma questão era como ajudá-los. E aí, nesse primeiro momento, eu acredito que o mais importante agora, como profissionais, é tentar uma aproximação, tentar uma empatia, esquecer um pouco dessa parte conteudista de vamos ensinar, vamos fazer com que eles tenham acesso às aulas, nada disso. Vamos integrá-lo eles a alguma associação, alguma comunidade, seja ela religiosa, seja ela um grupo em que ele possa, né, desempenhar a língua de sinais, usar, poder ser ouvido através dos sinais, porque nesse momento é o que mais importa e é dessa forma que nós, profissionais, que sabemos a língua de sinais, que usamos, somos fluentes, temos para ajudar os surdos nesse momento. Eu encerro aqui minha fala, Alain. A sua fala até entrou no assunto da segunda pergunta, né? Que ações podem ser planejadas e executadas pela escola e pela família para minimizar os prejuízos da ausência desses profissionais mediadores, intérpretes de Libras, das terapias que os alunos fazem. Você quer continuar falando um pouco sobre isso? Então tá, deixa eu continuar antes de passar para vocês. Então, o que acontece? O que eu gostaria de trazer para vocês? O seguinte dado: 90% das famílias de surdos são ouvintes e poucas famílias sabem a língua de sinais. Então, o professor, o tradutor intérprete, né, nesse momento, eu acredito na presença dele como mediador. Mediador através de indicação, de sites. É um momento em que os pais devem, né, os familiares devem aproveitar para aprender a língua de sinais, porque a comunicação só vai ser efetiva quando os dois souberem falar a mesma língua, certo? Então, aprender a língua de sinais, compartilhar um pouco das vivências dessa cultura surda junto com o filho, procurar profissionais bilíngues para que possam mediar caso haja algum problema de saúde, seja ela física ou saúde mental. Isso é muito importante nesse período, muitos surdos isolados, sem comunicação, sem troca, a gente tem que estar atento a isso. Então, nós como profissionais, a forma de amenizar é trazendo ele para alguma comunidade, tentando acolher e orientar aos pais a aprenderem a língua nesse período, pelo menos formas de comunicação, para que ele possa ser ouvido pela família, tá bom? Muito bom, gostei muito dessa contribuição, porque eu entendo que é isso mesmo, né? A família precisa saber se comunicar com esse surdo, principalmente nesse momento de isolamento social, onde ele está em casa com os pais. Se não houver uma comunicação... Então, só para ressaltar, porque fica muito assim, por onde eu começo?
A TV Inis completou essa semana 7 anos de existência. A TV Inis tem desde desenhos 24 horas em língua de sinais, como aulas gratuitas de língua de sinais, informativos, né, que ligados na área da saúde, tecnologia, programação, inúmeras, né, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Lá eles têm um jornal acessível para que todos também possam entender o que está acontecendo, se precaver e se prevenir da doença. Então, eu indico esse site, TV Inis, né, TVINES, é essencial nesse momento como um auxílio tecnológico. E sem falar que né, da grande instituição que nós temos, né, a instituição de referência dentro da área da surdez, que é o Inis. Então, nada melhor do que estar acessando realmente o site e procurando se apropriar desse conteúdo. Agora eu vou passar a palavra para a Claudiane. Então, Claudiane, pode responder a nossa segunda questão, por favor. O que nós podemos fazer para minimizar, né, as problemáticas que nós estamos encontrando em meio a essa pandemia, né, e as outras questões de falta de atendimentos com os multiprofissionais que esses alunos geralmente, né, fazem esse atendimento. O que você pode trazer para nós sobre essa situação, essa questão? Bom, nós temos que buscar alternativas, né? Fortalecer as ações para que essas famílias não fiquem sem o atendimento, né? De qualquer maneira, eles têm que ser assistidos de alguma forma. Fazer essa orientação à distância é uma possibilidade e que deve ser levada em consideração pelos municípios, pelo Estado, e é o que alguns profissionais têm tentado fazer, como você mesmo já falou aí da plataforma em Rio Bonito, não é isso? E eu acho que isso tem que ser um referencial, né? Todas as prefeituras, elas devem atentar para a questão da educação especial, né? Não deixar isso de lado, porque as dificuldades das famílias realmente é muito grande, como a nossa colega falou, a Ayla falou, que há pais que também possuem deficiências, né? Os autistas, então, muitas das vezes os pais também apresentam o espectro autista. Então, a gente precisa estar auxiliando, sim, esses pais nesse momento tão difícil. A sugestão da formação dessa rede de atendimento virtual para apoio psicológico, plataformas acessíveis de comunicação, um cadastramento dessas famílias, né, de pessoas com deficiência, isso é uma coisa que são políticas que já deveriam ser colocadas em prática há muito tempo, né? E agora, esse momento, está deixando essas feridas à mostra. Além da teleconsulta com os profissionais de saúde, isso é muito importante, por WhatsApp, já que não podem ser presenciais, muitas das vezes, um perigo, né, de expor esses sujeitos, essas crianças, adolescentes, a essa doença. Então, é uma possibilidade que esses pais têm. Eu mesma lanço mão disso. A médica do meu filho, eu estou sempre em contato com ela por WhatsApp, então a gente conversa, quando preciso de medicação para ele, ela faz, eu vou buscar depois. Tem também o caso das pessoas que precisam do home care, né? Daquele atendimento mais, vamos dizer assim, mais de perto mesmo, e esse atendimento ele não tem que ser deixado de lado, eles têm esse direito, né? Então, assim, tem que ser colocado na balança os benefícios e os malefícios, né? E ver aquilo que realmente vai ser bom para esse aluno, né? Então, realmente ter essa, vamos dizer assim, essa rede de atendimento para que essas terapias não façam tanta diferença, assim, a falta dessas terapias não façam tanta diferença. Tendo a medicação correta, tendo um acompanhamento, mesmo que de longe, dessas equipes pedagógicas das escolas, né? Não deixando essas crianças lá só por deixar, né, com os pais. Os pais têm que educar, os pais têm que fazer sozinhos. É muito difícil para eles sozinhos, né? Nós precisamos dessa rede. Então, esse momento hoje, essa live hoje, é para realmente, assim, acordar, vamos dizer assim, nós, professores, nós temos o nosso
as nossas competências? As nossas competências são de direcionar atividades a essas crianças, ou rotinas, vamos propor rotinas para que esses pais coloquem essas crianças para fazer em casa, que não impactem tanto na vida delas, como já está acontecendo. Nós não temos previsão de retorno de aula ainda, assim, algo muito claro de previsão de retorno. Então, é realmente muito difícil para esses pais. Então, essa rede de atendimento que as prefeituras, o Estado, pode oferecer, ela tem que ser oferecida, né? Quando as prefeituras pedem atividades aos docentes para serem colocados numa plataforma, isso é algo muito sério, isso é algo que não pode ser deixado de lado. Dá por dar, não. Aquele momento, não é aquele momento que a criança ele vai estar aprendendo. É o momento que ele vai manter a sua rotina de atividades. É o momento que ele não vai estar tão ocioso, né? E aí eu vou falar muito sobre a questão da atividade, que é muito complicada para esses sujeitos, quando eles ficam pensando nas mortes do Covid. Não é para levantar esse tipo de assunto com essas crianças, com esses adolescentes, né? Então, nós temos que ter um cuidado maior com eles, né? As mães das pessoas com síndromes mais severas, como autismo, TDAH, a sugestão é de que busquem se reunir com outras mães. É uma sugestão que eu dou. Que elas tenham um grupo de mães no WhatsApp, que elas tenham um grupo de mães no Facebook para trocar atividades, né? Isso tem acontecido muito com as minhas alunas lá de Itaboraí, né? Mães de autistas, elas colocam as atividades no grupo para a gente estar vendo ali como que elas estão trabalhando. Então, assim, às vezes a criança nem é autista nem nada, mas ela precisa desse momento de atividade em casa. Ela precisa dessa rotina, né, de atividades. Uma rotina que antes ela tinha na escola. E, assim, não há certo ou errado. O que vai haver é uma troca, né? Uma troca entre os pais para que atenda a necessidade de cada criança. É um momento de estarmos isolados em nossas casas, mas não isolados do mundo, né? Nós podemos estar conectados assim como nós estamos agora, unindo forças para poder nos ajudar, né? E só nos ajudando com essa, vamos dizer assim, com essa grande rede de pais, professores, é que nós vamos poder amenizar o sofrimento dessas crianças. Porque é um sofrimento para nós ficarmos isolados em casa. Imagine para essas crianças que não veem outras crianças, que não podem brincar livremente nas ruas, né? Porque os pais realmente têm uma preocupação dessas crianças que têm uma saúde, às vezes, comprometida por outras comorbidades. Então, nós temos que realmente ter uma atenção especial para isso tudo. Obrigado, Claudiane, pelas suas contribuições. E agora eu passo a palavra para a Ayla Bragança. Então, gente, diante de tudo isso que nós ouvimos, o que eu tenho a dizer mais? Porque a fala da Claudiane foi muito completa, foi muito feliz, foi muito detalhista, né? Ela realmente pegou todos os pontos da pergunta e respondeu. Então, eu vou rapidamente dizer que eu acho que, assim, como as prefeituras estão trabalhando, como as secretarias estão trabalhando por essas plataformas. Então, assim, as famílias têm que buscar atividade na plataforma ou são grupos de WhatsApp. Lembrando que, como eu falei anteriormente, tem a questão da limitação da família, a limitação à própria internet, a limitação intelectual, de repente, dos familiares. Então, assim, eu acho que para alguns casos o vídeo curtinho, bem explicativo, ele é muito funcional para atender esses estudantes. Eu acho também importante o professor do AE tentar alguma articulação com os profissionais de terapia e tentar conciliar dentro dessa rotina deles essas orientações juntas, casadas, né? Família, escola, terapia, para que eles não tenham perdas significativas, para que eles não tenham muito estresse, no caso do autista, muita crise de ansiedade, e consigamos passar por esse momento, né? Resumindo a minha resposta, seria isso, Alan. Agora eu quero fazer uma consideração, porque eu li aqui num comentário que cada vez que os comentários entram aqui embaixo para ficar em evidência, isso atrapalha quem está tendo a tradução da professora Ludmila. Então, nós não vamos colocar mais os comentários aqui,
porque está atrapalhando os surdos que estão nos ouvindo, lendo, né, fazendo a leitura. Tá? Então, os comentários continuam, então, aí na live, mas nós não vamos colocá-los mais visíveis, para não atrapalhar, tá bom? Isso, nós não vamos colocar agora, porque vai ter também um momento onde nós vamos estar trazendo perguntas. Então, você que tem alguma pergunta, você que é responsável de algum aluno com deficiência que gostaria de mandar uma pergunta para que esses profissionais possam perguntar, estejam à vontade para participar do chat e em um determinado momento da nossa live nós vamos abrir para essas perguntas, ok? Agora, eu vou fazer perguntas, meninas, mais específicas das áreas de atuação e de pesquisa de vocês, tá bom? Então, eu vou começar com uma pergunta para a Ayla, que falou menos agora nessa última. Então, eu vou fazer ela falar um pouquinho mais agora. Tudo bem, Ayla, para você? Tá bom. A pergunta é o seguinte, Ayla, eu conheço muitas famílias que neste momento estão assistindo e buscando propostas e sugestões no dia a dia da pessoa com TEA, com transtorno do espectro autista. O que você poderia sugerir para essas famílias? Então, a gente precisa pensar que, conforme eu falei no comentário anterior, para a gente não ter uma crise de ansiedade, um estresse, eu acho que a construção de uma rotina é muito importante, ela é necessária. E aí, quem pode construir essa rotina? Se esse estudante ele tem um profissional da sala de recursos, tem essa assistência, que bacana, esse profissional pode construir junto com a família, porque a família precisa passar dados importantes do seu aspecto familiar, já que todas as propostas estão sendo feitas em casa. E se não tem um professor do AEE, tem um professor mediador ou um professor de apoio, esse profissional também pode fazer o contato com a família para a construção dessa rotina. Não tem nenhum nem outro, mas a escola tem equipe pedagógica, tem pedagogo, escola, tem um coordenador de inclusão à escola, então essa responsabilidade também é dele. Pensar junto com o professor regente e junto com a família como construir essa rotina. E é importante que essa rotina seja baseada nas condições familiares mesmo desse indivíduo. Que horas ele acorda, que horas ele vai dormir, como que é a casa, tem quintal para ele brincar, tem uma sacada só, tem uma varanda, tem terra para ele manipular, tem espaço físico. Então, assim, que família é essa? Como é a família desse menino? Como que é a casa dele? Que tipo de recursos ele tem? Ele tem jogos? Ele tem livros? Você precisa perguntar tudo isso à família, quais são os hábitos da família, antes de construir essa rotina. Então, assim, você pode inserir nessa rotina atividades sensoriais, porque o autista tem uma desordem sensorial. Então, assim, estimular atividades com terra, com água, com texturas, texturas que tenham em casa mesmo, de bucha, de lixa, mas respeitando também se ele tem alguma hipersensibilidade. Mas de que maneira também eu posso estimular, mesmo que ele tenha, né? Se ele tem uma hipersensibilidade sensorial, se ele se incomoda com barulho, mas de que maneira eu posso estimulá-lo através da música, para que ele tenha, que ele receba diferentes estímulos sensoriais, mas respeitando esse ser, respeitando, né, essa incomodação que ele sente. Posso construir com ele alguns instrumentos musicais? E ele pode tocar esses instrumentos de um tom que não incomode. Então, assim, essa rotina, ela pode contemplar atividades ao ar livre, se essa criança tem quintal, para extravasar mesmo essa energia. Atividades motoras são muito importantes para os autistas, gente. Trabalhar esse corpo, trabalhar esse equilíbrio. Eu sugeri, né, eu fiz uma rotina para uma pessoa querida e sugeri, nesses tempos que tem feito muito calor, eu sugeri algumas atividades com água, simples, como colocar um balde com água e uma bucha num ponto, num local, e no outro local um balde vazio, para a criança transportar água na bucha, e ela vai se molhar, ela vai sentir a textura da bucha, e ela vai fazer desse momento lúdico uma aprendizagem sensorial. Então, assim, importante também contemplar nessa rotina
ele participar da construção dessa rotina, né? Se ele gosta de desenhar e for uma criança pequena, ele pode desenhar junto com a mãe essa rotina, para ele se organizar, ele olhar os seus desenhos, ele olhar o horário das coisas. Essa rotina pode ser pesquisada na internet, essas figuras impressas e recortadas, expostas. Se ele já é maior, ele pode estar escrevendo junto com a família a sua rotina e estar compreendendo os seus horários como adolescente. O importante é que, se essa rotina for quebrada, ele seja comunicado, né? Pensa só que durante a rotina ele plantou algumas sementes e depois, todo dia ele vai ter o hábito de regar. Ele vai fazer todo dia aquilo no mesmo horário e ele vai estar cuidando, mexendo com terra, com água, estimulando também essa questão sensorial. Agora, é importante também, Alan, que a partir das 18 horas, esse autista não tenha muito contatos com telas. As pesquisas já mostram para a gente o grande prejuízo do excesso de telas. Computador, tablet, celular, notebook, televisão. Então, assim, evitar deixar essas crianças nos aparelhos a partir das 18 horas, né? Isso é prejudicial. E a partir até as 21 horas, o ideal é que ele já esteja se repousando, dormindo, fazendo uma atividade mais calma, um jogo, um encaixe, uma concentração, uma leitura, porque esse ciclo de sono é importante e esse cérebro que é super excitado, ele precisa descansar, ele precisa dormir bastante. Então, a minha sugestão é realmente a construção dessa rotina, é procurar o professor do AE para estar construindo, se não tem, o professor mediador, se não tem, o pedagogo da escola. Construir junto com a família, dentro da possibilidade da família. Essa rotina vai ajudar muito a mãe que precisa fazer seus afazeres, suas tarefas, ela vai direcionar, de repente, alguma atividade que, às vezes, não vai precisar de supervisão, e ela vai dar conta das suas atribuições também do lar. Então, é uma rotina benéfica para todos, principalmente para o indivíduo que tem autismo e precisa se organizar. E está em casa, sem terapia, sem escola, sem seu mediador, sem seu professor de AE, sem seu professor regente, está totalmente isolado. E aí, o que fazer? Como fazer? Que horas eu faço? Mãe, que horas é meu lanche? E ele sabendo que ele vai lanchar todo dia às 16 horas, não é melhor? Mas se acontecer um imprevisto, ele pode ser comunicado ou ele mesmo vai quebrar o horário. Então, assim, a rotina vai ser importante para todos, tá? Essa é a minha contribuição a respeito da rotina. O que acontece? Esse indivíduo, ele já se desorganizou porque ele já existia uma rotina anterior à pandemia, né? E agora, como isso tudo aconteceu, ele está emparedado em casa, né? Junto à sua família e sem uma rotina, porque muitas vezes a família não tem esse conhecimento, né? Alguns profissionais orientam algumas famílias, mas nem todas as vezes têm condições de ter esses multiprofissionais que orientam ou um médico que orienta através do SUS. Então, assim, as famílias que não têm outras possibilidades apresentam muitas dificuldades nessas questões, por ignorância mesmo. Então, cabe à escola também fazer esse papel, né? Se colocar nessa posição de ajuda e de auxílio a essa família e, consequentemente, a criança, né, que a escola atende. Agora eu vou passar uma pergunta para a Claudiane sobre a sua área, né, de pesquisa e de atuação, Claudiane, que é altas habilidades e a superdotação. O aluno com altas habilidades também é público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva. O que você pode sugerir para esse dia a dia, como a Ayla também falou sobre o autista, mas para o aluno com altas habilidades? Está tudo muito interligado. Está tudo muito interligado, né? Porque você tem o autista que tem altas habilidades. Você tem... É difícil, assim, você ter um que tenha só altas habilidades, entendeu? É muito difícil. Por exemplo, vocês já ouviram falar dos gênios, né? Do físico Albert Einstein, que foi uma das pessoas mais inteligentes da história, né? Então, as pessoas, assim, elas ficam imaginando coisas quando falam de altas habilidades. Imaginam só os ícones da história, né? Mas nós temos aqueles que estão, às vezes, em casa, né? Que estão perdidos, que não têm um diagnóstico e têm as altas habilidades. Tem um comportamento bem diferente.
é aquele que, para a maioria, é o esquisito, o CDF, né? Então, buscar atividades para atender as necessidades desses sujeitos assim, para as mães, assim, é um alívio. Tem mães que assim, não sabem como vão cobrir essas necessidades em tempos normais. Agora, em tempos de pandemia, nós temos realmente uma situação difícil para essas mães, que às vezes estar dentro de casa é a única coisa que eles gostam de fazer. Então, o que essas mães tentam é tirar eles de casa. Então, é realmente ter uma preocupação com a questão social e emocional dessas crianças, né? Então, a interseção entre inteligência e educação é muito grande. E por isso que muitos pedagogos, psicólogos, eles se dedicam a estudar isso. E possibilitar os recursos que eles precisam, sem o auxílio das atividades extras, vamos dizer, culturais que eles precisam, as saídas culturais e tudo mais, das atividades da robótica, do clube de ciências. Então, isso vai se tornar muito entediante ficar só dentro de casa para eles. Estressante também, muito estresse. Então, as pessoas com deficiência, TGD, altas habilidades de superdotação, isso pode ser perigoso, porque elas podem, vamos dizer assim, piorar nas suas deficiências, piorar nos seus espectros, nas suas depressões, até levando à tentativa de suicídio. Então, os pais têm que ficar bem atentos mesmo. É preciso redobrar a atenção, muito diálogo, conversando com eles, né? Atividades, procurar aquele momento da rotina que a Ayla falou, um momento que seja de atividade coletiva, em que o pai ou a mãe assistam um vídeo juntos, leiam um livro juntos. Então, eles precisam ter esses momentos ali para poder não se sentirem tão sozinhos, né? E tudo que nós falamos de altas habilidades é baseado no interesse desse sujeito. Então, saber qual é o interesse dele naquele momento, né? Perguntar a eles o que eles querem fazer dentro das possibilidades, para que de vez em quando possa ser feito, realizado. Interagir sempre, né? Assim como qualquer outra criança que nós devemos fazer, com eles isso é redobrado, porque eles requerem maior atenção, até porque eles têm muitas perguntas para serem respondidas. A rotina deles é também uma rotina bem, assim, que eles gostam de manter a rotina, né? E sair dessa rotina causa estresse. Então, estar conectado no computador nem sempre quer dizer que eles estão aprendendo com qualidade, que eles estão melhorando as suas habilidades. Então, é ficar atento. É preciso ouvir e que também ele, né, que ouça isso com atenção, que faça isso com atenção. Pensar no que pode ajudar, solucionar, auxiliar na organização desse tempo. Por quê? Eles gostam de fazer as coisas do interesse deles. As outras ficam de lado, né? Eu gosto muito de matemática, então esqueço português. Se o pai e a mãe não ficar atento nas atividades, principalmente que estão sendo enviadas para casa, eles só vão fazer aquilo que eles gostam de fazer. O resto vai ficar de lado e depois fica difícil para poder recorrer, né, e voltar atrás. Então, nós temos que lembrar que há muitas diferenças de níveis também. A questão da ansiedade, a depressão, isso varia muito de criança para criança. Então, e nas altas habilidades isso é muito mais alto, tá? Não é à toa que o índice de suicídio no Brasil, ele assim, tem crescido muito dentre as crianças e adolescentes, e então nós temos que ficar muito atentos para esse público. Eles podem ter experiências qualitativamente diferentes devido à intensidade e à complexidade de pensamentos, sentimentos, pela sua aguçada sede de justiça social. Isso que eu estou falando agora é porque é preciso protegê-los dos noticiários, né? Principalmente os pequenos. Esses noticiários só causam ansiedade, medo na gente, no que dirá nos pequenos, né? Que tem esse senso de justiça. Ai, mãe, vai morrer todo mundo. Então, assim, nós temos que pensar em como essas crianças podem ser protegidas nesse momento, né? Responder aos questionamentos, mas não ficar alarmando isso para as crianças. As crianças devem ser protegidas. Assim,
monitorar o que eles estão vendo, né? Isso é muito importante para evitar reações negativas, evitar reagir ou comentar sobre as mortes, vamos dizer assim, um exemplo, as consequências sociais, econômicas. Isso vai ajudar bastante, porque eles são muito inteligentes. Eles vão pegar isso e vão falar assim, já acabou o mundo, né? Estamos todos perdidos. Eles são inteligentes para poder perceber isso. Então, nós, os pais, nós devemos ter um cuidado com esse trato, com esse sujeito. Então, a previsibilidade, os limites que ajudam essas crianças a se sentirem seguras e protegidas. A rotina, mais uma vez, falando, né? Isso é o que deve proporcionar a elas e ajudar a proteger, ajudando, né, a protegê-las de uma ansiedade grande que tenha tomado conta de nós adultos. Nós temos ficado assim muito ansiosos. E isso vai repercutir nas crianças. Elas vão ficar mais agressivas, vão ficar assim, vai ser difícil de manter essas crianças calmas se você que é adulto, né, não conseguir se conter. Então, o medo, o pesar, tudo isso para elas, e isso é muito forte. Então, tem que ter cuidado, principalmente com as crianças superdotadas, né? Então, agendar atividades agradáveis, essa questão da água é legal em casa, ou um jogo em família, ouvir música com elas, ler um livro, ver filmes juntos, conversar com um amigo online, pelo menos 2 vezes por semana, isso é legal para eles, tá? Então, nesse momento caótico, uma ótima oportunidade de compartilhar com os nossos valores, a nossa fé com os nossos filhos, né? Com essas crianças. Então, esse é o momento de a gente estar unido ali em família e ajudando essas crianças. Eu posso compartilhar com vocês algumas coisas aqui que eu tenho, que são alguns sites, e também tem um site só para mães de superdotados, tá? Eu vou tentar compartilhar essa tela aqui, um momento. Não vai ficar muito tempo, ok? Então, é importante que você que está em casa, que é pai ou mãe de uma criança que tem altas habilidades de superdotação, que anote aí, ou tire uma foto da tela no momento que a Claudiane colocar, que aí são sites... Tela, dá para ver? Tá dando para ver? Sim, nós estamos vendo, sim. Então, essa tela aqui, ela tem um site só para mãe de crianças superdotadas, tá? Um blog, e lá tem dicas de livros, tem muita coisa interessante para as mães. E esses outros aqui são dicas de sites gratuitos para pesquisa, para as crianças pesquisarem, né? Não ficar só na TV. Então, tem sites aqui, ó, bem interessantes, tá? E Gardner traz para a gente essa teoria, né, das múltiplas inteligências, e aí eu acho que esses pais precisam, nesse momento, se a criança tem uma habilidade musical, vamos investir. Se ele gosta, se ele quer, vamos investir nesse momento. Ótimo. É um instrumento, tocar um instrumento, um violão, um teclado, qualquer coisa que ele goste, isso vai ocupar a mente dele e vai torná-lo mais sadio nesse momento tão difícil. Gosta de arte, coloca para fazer arte, tem habilidade artística, tem matemática, vamos fazer. Tem muita coisa na internet, no YouTube, e, claro, com a supervisão dos pais, eu acho que a gente consegue atender melhor esse público. Ludmila, agora é com você, Ludmila. Você está cansada, né, minha amiga? Não tem problema não. Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá, olha a perguntinha. Tá, fala a pergunta aí. Então, o surdo em casa. O aluno que tiver acesso ao computador e à internet, né? Como utilizar esse recurso com esse aluno? Qual suporte que a família precisa dar? E que sugestão pode ser dada para o dia a dia desse aluno com surdez? Bem, eu vou resumir, e se eu trocar as línguas, desculpa, porque esse processo não é muito fácil nem legal de acontecer, ok? Então, como dica, eu falo sempre, né, a TV Inis, né, que tem todo tipo de informação. O que é importante para esses pais agora é aprender Libras. Eu acho que é o mais importante nesse momento, é a família se conscientizar
da importância de aprender língua para uma comunicação. Então, reforçando isso, né, vamos dizer que os pais já estão nesse processo de aprendizagem da Libras. É fazer com que a família mostre o que realmente está acontecendo no mundo. Porque a falta de comunicação tem feito com que os surdos eles ficam alienados dentro de toda essa história. Semana passada, um amigo, né, um ex-aluno surdo entrou em contato perguntando como que vai acontecer, o mundo vai acabar, ele não sabe porque a mãe dele em casa está espirrando. Então, eu tive que explicar que não é assim, para ter paciência. Ele queria que a mãe dele em casa usasse máscara. Por quê? Falta a comunicação. Então, essa família mostrar o que de fato está acontecendo. E onde? Buscar isso através de plataformas, né, seguras de informação. E aí eu indico a TVINES pela qualidade e eficiência nas informações. Além disso, se tem crianças menores, a USP está com um projeto de contação de histórias. Então, quem tem crianças em casa surdas, pode entrar lá, acompanhar histórias traduzidas. Além disso, TVINES, além dessas informações, né, do dia a dia, da saúde, tem história das coisas, informações variadas. E, gente, tentar fazer com que esse surdo ele consiga uma comunicação, seja mediada com o professor, intérprete. Se você conhece alguém, pode pedir para acontecer essa intermediação. Então, aí, vamos dizer que a pessoa não tem condições financeiras de arcar, ou não conhece ninguém, entre em contato com alguma instituição religiosa, ou com associações de surdos, ou com surdos da sua cidade, para que possam intermediar a comunicação com essa criança ou com esse adulto surdo que nesse momento está isolado em casa. Isso é muito importante, fazer com que eles tenham acesso, né, e contato com seus pares, tá? Para que eles não fiquem isolados, sozinhos, sem nenhum tipo de informação. Isso é muito ruim, ok? E pensar que nesse momento, eu vou sempre lembrar disso, que a educação é muito mais do que conteúdos. É o cuidar do outro, é entender o outro, é o olhar da perspectiva do outro, a questão da empatia é muito importante dentro de casa, é juntar, são os laços afetivos que precisam ser retomados nesse momento, nesse período. Nada foi assim, aconteceu em vão. Eu acredito que esse momento tem sido muito importante para as famílias retornarem, né, a olhar dentro de casa, né, a sua família, a cuidar dos seus filhos, dos seus queridos. Porque é isso, é uma rotina de arrumar a cama, é fazer um bolo junto, assistir um filme e comer pipoca, ou ficar juntos sem fazer nada. Então, laços familiares. E principalmente para as famílias surdas, é o momento de aprender a língua de sinais. Não tem internet, ou se você conhece alguém que não chegou a essa informação, essa família vai aprender com o próprio surdo. É ele que vai ensinar em casa a família. Então, às vezes, a gente fica pensando que é obrigatório a internet, o acesso a outros profissionais, que nada. Às vezes, nesse momento, o próprio surdo vai ser o protagonista, né, o referencial, e que vai intermediar essa comunicação. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui, rapidinho. Pensar também no corpo. Isso é muito importante, fazer atividades dentro de casa. Às vezes fica acomodado, não pegar um sol, fazer uma atividade, também ler, ver outras coisas diferentes, aprender novas coisas. Isso é importante. E lembrar dos valores essenciais, que é mais importante nesse momento. Procurar ajuda com profissionais diversos, né? Hoje já tem disponibilizado vários psicólogos bilíngues que podem ajudar. E falo novamente, se não tem contato com nenhum, procure uma instituição séria que tenha um profissional que vai voluntariamente ajudar nesse momento, tá bom? E desculpa por a língua e o português meio confuso, tá bom? Mas eu acho que eu consegui fazer. Que nada, foi um prazer receber as suas colocações em relação ao surdo e suas sugestões também. Vou pedir licença a vocês para também contribuir um pouquinho
porque eu acho que a gente ainda falou de várias questões, e eu acho que a gente precisa falar do currículo funcional, que, numa linguagem mais simples, é o currículo de vida desses estudantes. Então, neste momento, nada melhor do que estar em casa com a família, aprendendo esses conceitos de se cuidar, de cuidar do local onde ele vive, de fazer coisas que ele vai levar para a vida inteira. Arrumar a própria cama, no caso, servir-se, colocar a roupa, o aluno que ainda não sabe, calçar o tênis, o sapato. Então, são coisas importantíssimas que a família pode e deve fazer, né? E que para esses alunos com deficiência é fundamental para a vida dele, o currículo funcional. Então, eu acho importante estar também falando sobre esse currículo funcional aqui. Então, familiares, né, responsáveis que estão assistindo agora essa live. Então, nesses momentos, dentro da rotina, a rotina do banho, a rotina dentro de casa, o momento do banho, vamos fazer isso com autonomia, né? Eu acho que essa autonomia, criar, desenvolver essa autonomia, está diariamente em casa com esse estudante. Então, a gente pode e deve valorizar esses momentos na rotina da criança e do estudante. Então, dentro da rotina, coloca lá, na hora do café da manhã, você vai ter que colocar ou lavar, se o aluno tiver a capacidade disso, eu vou te ensinar a lavar o copo que você tomou, lavar o prato que você usou. Então, isso tudo vai ser muito importante para a vida dele. Porque se a gente parar para pensar, a lei da vida, eu sempre digo isso em palestras que eu dou nas escolas, a lei da vida diz que, né, provavelmente os pais podem ir antes, podem morrer antes dos filhos. Então, claro que nós não queremos que isso aconteça. Mas se acontecer, ele precisa ter autonomia de fazer coisas sozinho. Então, nada melhor do que estar ensinando a ele, né? Então, essa foi a minha colaboração, porque eu achei importante também falar sobre isso. Mas agora é a sua vez. Você que participou da live, você que mandou alguma pergunta ou algum comentário, nós vamos colocar na tela, tá bom? Para vocês. Então, será que nós podemos ver alguns comentários ou alguma pergunta que possa ter no nosso chat? E quem ainda não enviou, pode ser que ainda dê tempo, participe você também. Ó, Júlio Rocha. Ótimas sugestões, Ayla Bragança. Os autistas precisam de rotinas, atividades lúdicas e prazerosas. Nesse período de isolamento social, é muito importante compartilhar essas informações para pais, professores e mediadores. Um ótimo professor mediador do município de Rio Bonito. Muito obrigado, Júlio. O Leonardo Teixeira, a observação da falta de comunicação e esclarecimento dentro de casa foi excelente. Obrigado, Leonardo, por ter participado da nossa live. Márcia Matos, parabéns, falando de inclusão com inclusão. Arrasaram. Obrigado, Márcia. Tem mais alguém que mandou? Tem uma galera que mandou. Ana de Caio. Um abraço para você, Ana. Um abraço para Caio também, que foi um aluno muito especial. Ela falou aí que fizemos muita diferença na vida dela. Que bom. Kelly Cerejo, muito bom ouvir sobre altas habilidades e superdotação. Somos esquecidos pelo AEE na maioria das vezes. Infelizmente, eu li um livro há pouco tempo que fala sobre isso, os casos de exclusão da inclusão brasileira é altas habilidades e superdotação. Minha querida Virgínia Borges, temos duas pontas da corda. Os pequenos crescerão mais seguros, porque 2020 teve uma diferença na família. A pandemia vai dar esse ânimo. Virgínia, isso aí, que espero que as famílias estejam compreendendo dessa forma. Priscila Pecla, sou educadora física e me disponibilizo a contribuir, dentro dos meus conhecimentos, com algumas atividades para ajudar no enfrentamento desse período. Então, é uma ótima sugestão para uma live. Profissionais de educação física, já que a gente falou que a atividade física é tão importante, esses profissionais estarem nas nossas próximas lives. Maria Consuelo, manter o vínculo afetivo também é muito importante neste momento. Está para além do conteúdo em si. Parabéns, meninas. Obrigado você também, Maria Consuelo, por ter participado da nossa live.
Tem alguma pergunta? Ó, Virgínia Figueiredo, muito bom esse quarteto. Precisamos de mais pessoas como vocês. Um abraço, Virgínia. Muito obrigado por estar conosco nessa noite. Tem mais alguma? Então, eu acho que eu já vou passar para a nossa última pergunta da noite. Já vou estar passando para a última pergunta da noite. Gente, a educação no futuro. Vamos falar sobre isso, porque eu vou mandar para vocês mais uma pergunta super complexa, tá bom? O que vai mudar na educação do futuro, gente? O que nós aprendemos com tudo isso que a gente passou? E o que é preciso valorizar daqui para frente? Ayla, pode começar. Alô, eu vou falar de maneira bem resumida, porque a nossa live já está com 1h e 18 minutos. Nós chegamos a 100 pessoas participando e assistindo a nossa live, mas infelizmente o tempo é curto e você leu alguns comentários, né? A gente infelizmente não vai ter tempo de abrir para as perguntas e eu só vou resumir, né? A educação do futuro, nós vamos aprender, os professores eles estão se reinventando, as famílias estão se reinventando, o mundo está se reinventando. Nós vamos aprender a amar mais, a respeitar a individualidade do outro, a aprender a respeitar o tempo do outro, a aprender que a gente pode também aprender muito dentro de casa, com a nossa família, aprender no nosso eu, entender que esse momento, né, para tudo existe um porquê, estamos vivendo esse momento, existe um porquê, mas esse porquê nós só vamos entender lá na frente. Então, não é somente a educação que vai mudar, o mundo inteiro vai mudar a partir dessa pandemia. Então, que nós possamos, né, sair dessa pandemia melhores como seres humanos, mais saudáveis, mais conscientes do nosso papel, prestativos, solidários, enfim, eu acabo recortando todas as falas do que as meninas já falaram, a Ludmila falou disso, a Claudiane falou. Então, assim, eu resumo falando exatamente isso. Nunca mais nada será do mesmo jeito, né? E vamos melhorar sim. E resumindo desse jeito, as meninas podem falar também para a gente finalizar com os nossos agradecimentos, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, tá? Então, pode passar essa pergunta para as meninas e aí depois a gente se despede do público. Ok. Claudiane, é a sua vez. Bom, esse momento é mais que oportuno para trazer essa discussão para nossas pautas, né? Para falar o que vai mudar disso tudo. A mudança, ela vai começar de dentro para fora, realmente, de dentro das nossas casas, com a participação desses pais. Eu espero que isso acorde, né, alguns pais que não participam tanto da vida escolar de seus filhos, né, e também o uso com intencionalidade das tecnologias digitais, porque antes usávamos por usar. Agora, temos de saber que essa intencionalidade ela é muito importante nesse momento e vai ser muito mais importante depois. Porque essas crianças, por exemplo, das escolas no Brasil inteiro, que têm de usar a tecnologia para estudar, não era uma coisa muito usual para eles. Usar a tecnologia para estudar. Usar a tecnologia para se comunicar, usar a tecnologia para falar com os amigos, no dia a dia, no Facebook, no Instagram. Agora não, agora é para estudar, né? Então, isso mude a gente de dentro para fora, das nossas casas para as escolas, e que haja essa interação entre todos nós. Amém. Ludmila, agora é com você, por favor. Então, eu acho que chegou um momento que nós não temos mais que ficar esperando, né? E nem acreditando que a educação formal da escolar é a mais importante do que a dentro de casa. É a hora de pensar e ver que antes dele ir para a escola, né, eu, como pai, como mãe, tenho uma responsabilidade muito maior, muito mais importante. E a tecnologia, ela está aí para ajudar todos, né, e fazer com que nós fiquemos cada vez mais acessíveis a todos os grupos. Né? Muitos ficam pensando, eu preciso estudar, mas como? Eu moro longe, eu não tenho dinheiro. Gente, se você souber, né, usar a tecnologia a seu favor, a gente tem muito conteúdo para aprender, para mudar nossas práticas e fazer com que as pessoas, né, os alunos, sejam mais proativos. Não fiquem esperando
os conteúdos chegarem até eles, mas que eles próprios pesquisem, sejam autônomos nessa questão da aprendizagem. Esse estímulo deve acontecer em casa e também nas escolas, né? A pensar no futuro de uma educação mais tecnológica, não é só Facebook, Instagram, redes sociais, mas procurar conteúdos bons que ajudem na aprendizagem desse aluno. E que também, se seja necessário, as redes sociais que elas possam serem usadas, mas para aprendizagem e comunicação de todos. E aí eu incluo, né, também os surdos, quando a gente fala de uma educação tecnológica mais acessível, principalmente para atingir essa comunidade. Eu não sei se na hora que eu falei, perdeu, cortou a minha filmagem, mas que a gente tem percebido fora da educação o quê? Né, vários artistas, cantores, disponibilizando, né, nas suas lives a tradução e interpretação. Nós, muitas vezes, da educação, né, esquecemos de ofertar e promover a acessibilidade em temas tão importantes, que possamos refletir também sobre isso. Eu acho que é isso. Muito boa sua colocação, Ludmila. Gente, tudo que é bom dizem que dura pouco. Olha, vocês gostaram da nossa live? Tem sugestões para dar para a gente de próximas possíveis lives que podem ter? Eu acho que a Ayla tem uma nova live, não tem, Ayla? Rapidinho. Por favor, a próxima live. Então, só pra peraí. falar, Se você opinião. tem sugestões, tá bom? Vocês podem mandar para os nossos próximos encontros. Olha, eu já vou aproveitar e vou dizer para vocês que quem quiser me adicionar nas redes sociais, meu Facebook é Alan Santos. Pode me adicionar lá, vocês vão conhecer um pouco mais da minha trajetória profissional, do meu trabalho, tá bom? Então podem adicionar lá. Claudiane, passa suas redes sociais, por favor, para o público. Tá bom. Eu vou passar... Ou um e-mail, alguma coisa que você queira, um Eu vou contato. passar aqui. Aqui. Esse e-mail aqui, né? claudianefribeiro@gmail.com e o meu telefone do Zap, tá bom? Então, as pessoas podem estar entrando em contato com Acho Claudiane, que de repente, para fazer uma palestra na escola, ia ser muito bacana. Ludmila, por favor, passe o seu contato. Só para complementar, se você sentiu que faltou alguma coisa, alguma informação, alguma pergunta, às vezes o tempo não deu, entre em contato no particular que a gente vai tentar te ajudar, tentar responder. Então, eu já até disponibilizei aqui, que é o @Libras em Foco, que é o canal que eu tenho usado para comunicação na área da Libras. Quem quer aprender Libras, quiser aproveitar essa oportunidade de estar em casa, eu tenho turmas abertas à distância e tenho também colocado materiais lá para vocês aprenderem junto comigo no Instagram. Então venham, se tiver dúvida, pode perguntar e eu estou pronta aí para ajudar no que for preciso, tá bom? Um grande abraço aí para vocês e obrigada pela oportunidade. Ayla, agora é com você. Então, eu quero agradecer, né? Como eu falei no início da live, essa iniciativa surgiu do meu coração, mas passou para o coração de todos vocês que estão na live e em outros corações também que me ajudaram. Nós fizemos alguns treinos com esse programa durante a semana, o pessoal ajudando a gente, participando para ver como que seria esse enquadramento, como que funcionava a live. Aí eu recorri a algumas ajudas, né? O professor Carlos André me ajudou, o Raimundo Ribeiro me ajudou, Letícia Moreira, o Daniel Macedo, a Simone Bandeira, as meninas Thalita Bruxa e Amanda Maciel. Nós formamos um grande grupo, esse é o grupo que está aqui na live, existe um grupo por trás também, e o que eu quero dizer para vocês é que essa live é uma oportunidade de troca de experiência, né? Hoje nós tivemos alguns pontos específicos na live, mas eu quero dizer para vocês que ela não é uma live só do campo acadêmico, ela é uma live do educador, do professor. Então, se você tem vontade de participar dessa live, se você quer contribuir
Eu tenho certeza que do espaço que eu falei hoje, de onde eu falei hoje, eu contribuí um pouquinho com alguém, de alguma maneira. Então, você que está em casa, que tem vontade de participar, pode contribuir com a gente, e com certeza vai contribuir. Então, assim, deixo aqui os meus agradecimentos, deixo o espaço aberto, podem me procurar pelas minhas redes sociais, Ayla Bragança, da onde está sendo transmitido, podem enviar também sugestões diferentes, né? Eu já vou projetar para vocês aqui a próxima live, vamos ver se vai dar certo aqui. Nós temos uma próxima live, que é essa, gente. Alan, pode ler para a gente? A próxima live é na próxima quarta-feira, dia 6 de maio, às 20 horas, então daqui a uma semana, e o tema é Contribuições da Psicopedagogia em Tempos de Pandemia. Então, tem uma galera aí que, pelo que eu estou vendo, está muito pequeno, mas é Virgínia Borges, né? Camille Frois e Camila Reis, é isso? Isso! Camila Reis, elas vão trazer essa contribuição, né, na nossa próxima live sobre a psicopedagogia. Então, eu acho importante você que assistiu dessa vez estar conosco neste mesmo horário, neste mesmo dia, porque são contribuições importantíssimas para a área da educação especial e para a área de todos os alunos, porque todos os estudantes, aqueles que não têm deficiência também, né, podem apresentar dificuldades neste momento e precisam de um olhar especial. Né, gente? A Ayla já passou a sua rede social, eu vou me despedir. Alguém precisa... Eu vou só me despedir, então, do público, tá bom? Deixa eu finalizar rapidinho. Eu vou finalizar só dizendo o seguinte, como eu abri o espaço para todos, eu quero finalizar com o nosso sábio Paulo Freire, né, gente? Não há saber mais, nem há saber menos, há saberes diferentes. Então, venham contribuir com a gente. Todo saber é importante. Obrigada, boa noite a todos. Eu estou felicíssima, tá? E, gente, fiquem em casa, se cuidem da família de vocês, tá bom? Um grande abraço.